E o interessante é que o leite não é só uma sobrevivência física, ou seja, uma nutrição. Tá. É uma nutrição emocional, afetiva. É isso que eu estou dizendo. É isso que no é. desmame, né, se é um desmame abrupto, né, se teve algum problema, isso nós vamos observar depois na adolescência, inclusive, muitos problemas, principalmente nos transtornos alimentares. Né? Essa questão do desmame é uma coisa muito importante. Então, depois do seio da mãe, como ele estava dizendo, aí, né, tem outras séries de perdas, mas tem a perda depois na adolescência, né, o luto pelo corpo infantil, o luto pela perda dos pais da infância e o luto pela própria infância. Então, são lutos que vão apresentando ao longo da nossa vida e quanto melhor a gente souber lidar com isso, ajudar os nossos filhos, melhor vai ser encarada a morte também. Perfeito. Eu tenho de fazer um intervalo, agora estou entendendo mais ainda o que o professor Kamal Nahas nos disse no começo, dessas várias mortes, né, que a gente tem. Só que a gente vai e fica, a gente morre, mas está aqui, né? A última que é o complicado. Bom, vamos fazer um rápido intervalo. O professor Kamal queria fazer uma análise. Essas mortes, essas mortes por etapa, digamos assim, seriam um grande preparativo para a morte final, inclusive a nossa compreensão, não é? Professor, tem um axioma, vamos dizer assim, que diz que nós não somos espíritos, nós não somos seres humanos que um dia vamos ter uma experiência espiritual. Nós somos espíritos que estamos tendo uma experiência humana. É por aí? Se a gente for entrar nessa Seara área, aí. nessa seara da espiritualidade, na realidade nós somos espíritos com experiência material. Ou seja, tudo é espiritualidade. Nós viemos aqui para aprender. Aí que está o grande lance da vida. Aqui é a escola da vida. Então eu estou no primeiro ano, o outro está no segundo, o outro está no terceiro, mas nós estamos aqui para aprender. Quando nós, essa pelo menos é uma certeza que eu tenho por experiências pessoais, a gente escolhe o pai e a mãe, a gente escolhe o seu nome, sua missão de vida e sua programação de vida. E nós viemos aqui para trabalhar energia da nossa personalidade, nossas crenças, nossa missão, né? Nossa alma, viemos para trabalhar tudo isso. E como é que a gente trabalha? Justamente aceitando ou se conhecendo e se aceitando e aceitando as suas potencialidades, seus dons, suas virtudes, sua missão de vida, né? E como é que a gente vai aprender? Primeiro que a gente não se conhece, deveria se conhecer profundamente, conhecer os desígnios da sua alma, os desígnios da sua mente, e a sua materialidade, ou seja, seus resultados, seu desenvolvimento, sua materialização, né? Seu trabalho, seu dia a dia, e conhecer, inclusive, a somatização que a gente faz no corpo, com doenças. Por quê? Aí que está. Tudo isso atrai, nós atraímos, nós mesmos, atraímos da sincronicidade da vida, atraímos situações, porque semelhante atrai semelhante. Mas situações onde nós vamos estar dentro da situação para aprender algo. Por isso que à noite, antes de dormir, todo mundo tem que perguntar: o que eu aprendi hoje à noite? O que eu aprendi hoje, durante o dia? Deu para entender? Uhum. Não é outras perguntas: o que eu vou fazer amanhã, meus problemas que eu passei hoje. Não, o que eu aprendi hoje? Porque nós estamos na escola da vida. Então, dentro de uma situação, eu tenho que aprender algo. Situação de morte e perda, que é o assunto nosso. Nós temos durante o dia todo. O que eu tenho que aprender? A me desapegar, a sentir uma completude ou conseguir a minha completude comigo mesmo, eu entender minha vida, eu participar das situações, eu tenho que aprender. Porque se as perdas pequenas, as faltas pequenas e as mortes ao longo da nossa vida, desde a infância, a gente é educado de outro jeito? A escola ensina diferente? Eu fico pensando, professor, que quando a gente estiver lá na outra e poder ter uma visão do que a gente fez aqui, de como a gente agiu e reagiu em determinadas oportunidades, ou nós vamos chorar muito, ou vamos morrer de rir, porque as coisas são tão pequenas, essa materialidade, ela é nada. Mas ela é importante, Dácio. Para testar a nossa reação, né? Não só para testar, mas para limpar o que a nossa espiritualidade tem, a nossa individual.
Porque é aqui que nós vamos nos livrar, experimentar, conhecer e evoluir. Não é lá que nós vamos evoluir, porque lá não tem lata de lixo. Perfeito. É aqui, é agora. Só que nós temos que experimentar isso. Se na escola e nossos pais, a família, ensino diferente, nós vamos ter que aprender. E é na vida que nós vamos aprender, sentindo e passando por pequenas faltas, pequenas mortes do dia a dia, e ter consciência de nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente tem consciência de nós, da vida, nós vamos saber que não existe morte. Existe mudança de estado. O Renato está pedindo a palavra. E para ter consciência, né? Acho que de nós mesmos, nada mais importante que a nossa relação com o outro. Lógico. E quando esse outro morre, né, a gente perde um pedaço dessa relação. Isso. E para reestruturar esse mundo interno que foi construído, quando o outro morre, o mundo externo ele continua a mesma coisa sem aquela pessoa. Né? Mas o nosso mundo interno é destruído. E nós temos que reconstruir e a gente vai se conhecendo aos poucos na nossa relação com o outro. Por isso que eu acho importante, talvez até seja o tema nosso, né, de como a gente lidar com isso, né, com essa perda. O que seria legal, o que seria interessante nós fazermos para que a gente possa lidar com o luto na relação com o outro. Né? Para eu me conhecer, eu preciso da outra pessoa ali. Então essa outra pessoa ela tem que estar me ouvindo, ela tem que estar me entendendo, ela vai me aceitar. Então quando eu estou com luto, eu estou lá irritado, eu estou nervoso, eu começo a ter problema de memória, né? Eu posso ter insônia, eu posso ter depressão. Eu preciso falar. Né? Então, quando a gente está no luto, seja qualquer perda na nossa vida, principalmente a perda de um ente querido, nós precisamos falar. E precisamos principalmente ter alguém que nos escute, Ser ouvido. que nos entenda. E esse é um processo terapêutico que não é só terapia, mas acontece em qualquer relação. Né? Quando o outro te escuta, você passa a se escutar. E é interessante, né, doutores, que esse conforto que a gente pede, né, até num olhar para terceiros, é um conforto convencional, né? É até uma certa mesmice, se fala sempre a mesma coisa, não é? E mesmo assim a gente aceita, porque como essas outras pessoas vão confortar? Se a morte é sentida só por algumas pessoas próximas àquele que se foi. Mesmo assim, em grau hierárquico, né? Uns sente mais, outros sente menos. Outros passam para contar algumas piadas no velório, abraçar todo mundo e vão embora. Mas nessa sociedade contemporânea que nós estamos vivendo, você falou de antigamente, que as mulheres, né, ficavam por mais tempo enlutadas, iam ao cemitério. Hoje em dia as pessoas têm muita pressa de tudo, e algumas pessoas passam essa fase inicial do luto como uma negação, como se nada tivesse acontecido. Voltam a trabalhar, às vezes nem vão ao velório. Então, assim, é uma fase de negação. E isso pode causar sérios problemas mais para frente. Não vão mais ao cemitério também, porque é perigoso, por isso que eu falo aqui. Então, assim, as pessoas não estão passando, não estão vivenciando mais a questão do luto. Então, vem a falta, o que faz? Preenche com bebida, com drogas, né, com excesso de alimento. Então, assim, as coisas hoje em dia, nessa contemporaneidade que nós estamos vivendo, está um pouco deturpada. Né? Então, assim, não tenho tempo para sofrer. Né? Os adolescentes, vocês veem, né? Acabam ficando com um, ficando com outro. Ah, não chora não, bate nas costas, fala, arruma outra, a fila anda. Então, assim, você não é nem permitido a ficar enlutado mais. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito séria que está acontecendo na nossa sociedade atual. Claro. Bom, esse negócio de ser perigoso o cemitério, nós estamos falando para muitas cidades, depende, né? Eu estou falando de grandes capitais, que o cemitério estão semi-abandonados, porteiro aberto o cemitério, com todo respeito, né? Então entram grupos de pessoas, né? Sabe como é que é? Numa virada de uma viela tal, da Rua 7 com a Rua 8, com a Rua L com a Rua M, você pode ser assaltado, você fica peladão lá, não vem ninguém te ajudar. Óbvio que em municípios menores, municípios do interior, cidades mais tranquilas, a pessoa fala, nossa, mas será que está tão perigoso ir ao cemitério? Então, depende, não é, de onde você esteja me ouvindo.